No vídeo de hoje teremos um pão trançado de alho com ervas. E os ingredientes dessa receita eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Aqui vocês podem observar o quanto essa massa é fofinha e o aroma que ela está deixando na minha cozinha é simplesmente maravilhoso, sem contar o sabor delicioso dessa receita. Esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos. E não esqueça, se você for novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado de outras delícias como essa que pintam por aqui. Vamos iniciar a nossa receita preparando a nossa massa. Para isso, você precisará de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, mas você deverá fazer o seguinte: separe em outro recipiente meia xícara de chá dessa quantidade total, pois inicialmente iremos utilizar apenas 2 xícaras de chá e meia de farinha de trigo. Essas 2 xícaras e meia de farinha você colocará em um recipiente grande, onde você possa misturar a sua massa. Em seguida, adicione 2 colheres de sopa de açúcar, um envelope de 10 gramas de fermento biológico seco, sal a gosto e 1 colher de sopa de orégano. Agora você deverá misturar bem estes ingredientes. E quando eles forem totalmente agregados, você levará ao fogo 160 ml de leite e deixará esse leite amornar. Quando o seu leite estiver morno, adicione a ele 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Mexa bem até que a manteiga derreta completamente. Em seguida, coloque essa mistura sobre a farinha e mexa até que o leite seja incorporado à farinha. Agora eu vou explicar o motivo de separarmos meia xícara de chá da quantidade total da nossa farinha. E o motivo disso é que algumas farinhas absorvem o líquido de forma diferente de outras. Então, a quantidade de farinha utilizada na receita dependerá muito do tipo e da marca de farinha que vocês estão usando. E levando essa informação em consideração, fica muito mais fácil você adicionar à sua massa mais farinha, caso necessário, do que acrescentar mais leite, não é mesmo? Após adicionar ao recipiente todos os ingredientes que acabamos de informar, você deverá misturá-los de forma uniforme. E quando estes ingredientes forem totalmente agregados, é que vocês descobrirão se a massa de vocês precisa ou não de mais farinha. Como vocês puderam observar, eu adicionei à minha massa metade daquela farinha que eu havia separado. Agora eu vou incorporar essa quantidade de farinha na minha massa e verei se existe ou não a necessidade de acrescentar ou não a outra metade. Para vocês saberem se precisam ou não adicionar mais farinha à massa de vocês, observe se ela está muito amanteigada. E para ver isso, vocês precisam ficar de olho nas suas mãos. Se elas estiverem muito gordurosas, assim como a minha, vocês precisarão acrescentar mais farinha. Agora, se as suas mãos saírem bem sequinhas e sem excesso de gordura, vocês não precisarão acrescentar mais farinha. No meu caso, além da quantidade que eu separei inicialmente, eu ainda precisei acrescentar a mais 3 colheres de sopa de farinha de trigo. E depois que você adicionar toda a farinha que a sua massa precisa, sove ela por 10 minutos, sempre fazendo como eu estou fazendo aqui no vídeo. Dobre a ponta da massa sobre ela, amasse o meio e repita esse processo até a sua massa se tornar lisa e homogênea. E após esses 10 minutos, a sua massa estará assim, lisinha e homogênea. Cubra ela com um pano e deixe-a descansar até que ela dobre de tamanho. O tempo de descanso varia de acordo com a temperatura do dia. Se o dia estiver muito quente, sua massa dobrará de tamanho em menos tempo. Agora, se o dia estiver frio, a sua massa irá demorar mais. E nesse caso, o meu conselho é que vocês deixem a massa de vocês descansar no forno ou no micro-ondas, que são lugares mais abafados que ajudam a sua massa a fermentar mais rápido. E enquanto a sua massa descansa, prepare o recheio dela. Para isso, rale 150 gramas de queijo mussarela. Quando a sua mussarela tiver sido totalmente ralada, adicione a ela um dente de alho também ralado. Em seguida, pique bem picadinho meio molho de salsa. Utilize apenas as folhas da salsa, retire todos os talos e descarte.
Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando esse vídeo com todos que você conhece. Aproveite e salve ele também nos seus favoritos, porque eu tenho certeza que vocês irão amar essa receita. Quando a sua salsa estiver bem picadinha, transfira ela para o recipiente onde está o seu queijo e misture ambos os ingredientes bem, até agregá-los de forma uniforme. Caso você prefira, você pode bater estes ingredientes no processador. Não utilize mix nem liquidificador, senão você acabará fazendo uma pasta. Eu acho que o processador é o mais indicado. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me conte nos comentários. Me conte também quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer atender ao pedido de todos vocês. Após 30 minutos de descanso, a minha massa dobrou de tamanho. Quando a sua massa estiver assim, transfira ela para uma superfície lisa. Não é necessário enfarinhar nem untar essa superfície, pois como essa é uma massa mais amanteigada, ela não irá grudar na sua bancada. Após transferir a sua massa para a bancada, abra ela em um retângulo, levando em consideração que ela não pode ficar muito fina, ok? Após abrir a sua massa, coloque o recheio sobre ela, mas aqui eu tenho um ponto bem importante para vocês. Vocês farão como eu estou fazendo aqui no vídeo e irão adicionar o recheio apenas em 2/3 da sua massa, deixando 1/3 sem recheio conforme vocês estão me vendo fazer aqui no vídeo. Já já eu vou explicar e mostrar para vocês o motivo disso. Depois de acomodar o recheio sobre a sua massa conforme eu acabei de fazer, coloque sobre ele alho torrado. Sim, gente, alho torrado. Eu gosto muito de alho. E você aí que está nos assistindo agora, gosta muito ou pouco de alho? Me conte. Agora, gente, vocês dobrarão sobre o recheio de vocês aquele 1/3 de massa. Lembra que eu falei para vocês não colocarem recheio? Isso é para que na hora que fizermos essa dobra na nossa massa, não fique mais recheio de um lado do que do outro. Assim, você deixará todos os pedaços da sua massa com exatamente a mesma quantidade de recheio. Então, qual o formato para dobrar a sua massa? Vocês pegarão a ponta, que está sem recheio, farão a primeira dobra e depois vocês dobrarão mais uma vez, formando dessa forma 3 camadas. Em seguida, aperte bem a sua massa para retirar qualquer espaço com ar que tiver ficado nela. Depois de fazer isso, você irá virar a emenda da sua massa para baixo, dessa forma aqui, e irá dividir a sua massa em 3 tiras com a mesma largura. A minha massa ficou com uma largura de 6 dedos, então aí foi fácil dividi-la, não é mesmo? Eu fiz as marcações e depois só passei a faca para terminar de cortar. Depois de cortar a sua massa, vire a parte do corte para cima, conforme eu estou fazendo aqui. Você deverá fazer isso com todas as tiras da sua massa, ok? Em seguida, você irá trançar a sua massa. Aqui no vídeo eu vou ensinar a forma como eu faço isso. Mas se vocês fizerem de outra maneira, não tem problema. Utilize o formato que vocês acharem mais fácil para vocês. A forma como eu tranço a minha massa é colocando a primeira tira no lugar da tira do meio. Em seguida, no lugar dela, eu coloco a tira da outra ponta passando por baixo dessa primeira que eu mexi para o meio. Agora, a tira do meio eu passo sobre a primeira tira e coloco no lugar dela. Sigo dessa forma até o final. Eu comecei no meio da minha massa porque achei mais fácil demonstrar assim para vocês, mas vocês podem começar pela ponta de cima. Quando vocês terminarem de trançar a massa de vocês, vocês podem levá-la para assar no formato em que ela está aqui, uma trança comprida. Para transferir a minha guirlanda para dentro da forma, eu utilizei a base de uma forma de fundo removível, que na verdade é a forma que eu irei utilizar para assar a minha guirlanda. Agora, se vocês quiserem fazer isso direto na forma onde ela será assada, não tem problema nenhum, tá, gente? Depois de acomodar a sua trança na forma no formato em que você desejar, leve ela para assar em forno pré-aquecido a 200 graus
por aproximadamente 35 minutos. Após esse tempo, a sua trança estará totalmente assada. Desligue o forno, retire-a de lá e deixe amornar. Enquanto a sua trança amorna, para que você a desenforme, prepare uma mistura de manteiga derretida, alho e salsa, ambos picados. Em seguida, misture-os bem e após desenformar a sua trança, passe essa mistura sobre ela e sirva a seguir. Mas antes de passar essa mistura e após desenformar a sua trança, retire o papel manteiga dela. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, você precisa apenas de um pouquinho de paciência. Lembre-se de colaborar com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando os nossos vídeos com todos que vocês conhecem e salvando as nossas receitas. Dessa forma, vocês demonstram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a indicar cada dia mais o nosso conteúdo para mais pessoas. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento. E eu estou contando com a ajuda de vocês. Tenho certeza que você vai adorar essa receita. E olha, ela fica maravilhosa de verdade. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus e com mais 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.